Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar de descupinização #2. Pois bem, no outro programa a gente falou um pouco sobre o cupim, esse nosso inimigo secular, ou seja, uma guerra sem fim. Hoje nós vamos apresentar aqui algumas técnicas de combate ao cupim e qualquer delas que você escolher vai ser eficiente desde que a gente consiga uma coisa fundamental, que eu disse no outro vídeo. O cupim é extremamente frágil. Qualquer tipo de produto químico que cair sobre ele vai matar. Mas essa é a grande questão. Como é que a gente atinge o cupim? Como é que a gente chega no cupim? Existem algumas técnicas. Existem duas que são técnicas um pouco complicadas em função da tecnologia. Que são as técnicas de variação de temperatura. Existe um equipamento que emite uma onda de calor enorme e essa onda de calor, por alguns instantes, simplesmente acaba com os cupins. Existe uma outra técnica, que é a técnica do congelamento. Você congela a peça que tem cupim, ou o móvel que tem cupim, e ele morre. 2 dias de congelamento e ele morre. Existem inclusive já algumas empresas que criaram lá um container e colocam o móvel lá dentro, congela e o móvel está livre do cupim. Essa é uma técnica relativamente barata. Também, se a gente consegue desmontar o móvel em pedaços pequenos, a gente pode colocar no móvel desmontado dentro de um freezer na nossa casa e congelar. 2 dias de congelamento, o cupim está morto. São técnicas muito eficientes, mas elas têm um detalhe, que é o seguinte: você matou o cupim. Então você pegou esse criado mútuo, levou lá, colocou no container, matou o cupim dele, trouxe para casa, fez o acabamento e botou lá na sua casa de novo. Não existe aqui nesse móvel, nesse processo que a gente fez, tanto com onda de calor quanto com congelamento, nenhum efeito residual. Ou seja, não ficou nada aqui. Então, se o outro móvel ali do lado tem cupim, vai haver aquela revoada, ele vem aqui e entra aqui de novo. Pronto, está infectado o nosso móvel. Então nós precisamos, além de combater o cupim, nós precisamos necessariamente fazer a prevenção para que ele não volte mais. A outra técnica muito conhecida é a técnica da infiltração. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente: não adianta pegar um cupinicida, por mais eficiente que esse cupinicida possa ser, e passar de pincel aqui e dizer, bom, matei o cupim. Não matou. Não matou. Nós temos que atingir o cupim. Nós temos que invadir a colônia totalmente deles para que a gente possa eliminá-los. Uma das formas mais comuns, existe até alguns fabricantes de cupinicida que tem uns aerosol, que é um spray. Coloca a pontinha aqui, aperta o spray e ele invade. Eu nunca usei, então não posso dizer para vocês, não posso garantir que seja extremamente eficiente ou não. Eu nunca usei. A técnica que a gente mais usa é a técnica da infiltração. Então essa portinha, que é do nosso amigo e cliente, o Paulo Calai, que é um balcão que a gente está fazendo a restauração, aqui a gente pode perceber vários furos de cupim. Então o nosso móvel está de pé, isso é importante, o nosso móvel está de pé, montado, e a gente quer fazer um tratamento. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar no buraco mais de cima e nós vamos fazer a injeção. Nós vamos injetar. Vamos injetar até que a nossa... É que esse aqui já está em tratamento, tá, gente? Ele já está saturado. Nós vamos injetar aqui até que o nosso cupinicida saia lá embaixo. Por que isso? Porque aqui dentro desse móvel existe uma coisa parecida
com essa aqui. Existem diversos túneis que foram feitos pelos cupins nesse sentido. Então o que a gente faz? A gente pega um furinho, injeta e ele vai penetrando por dentro, ou seja, ele vai invadindo os túneis. Isso é fundamental. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Por exemplo, nesta peça aqui nós verificamos também a mesma coisa. Só que aqui a gente poderia ter uma técnica um pouquinho diferente, que eu vou explicar agora. Fizemos então a infiltração do cupinicida. Depois eu vou falar um pouquinho do cupinicida, tá? Fizemos a infiltração do cupinicida e nós vamos ter um outro processo depois da infiltração. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra peça. É um móvel, uma porta de um móvel, um roupeiro, nosso cliente Mônica, que é amiga aqui do canal. Vocês podem verificar, vamos olhar aqui nessa parte de baixo, especialmente, o problema acontecido aqui. Aqui nós vamos usar uma técnica um pouco diferente. Nós vamos ter uma furadeira, e essa furadeira nós vamos fazer diversos furos na parte de dentro. Aqui. Por que nós vamos furar aqui? Diversos furos. Aqui vai depois uma outra madeira, vai um espelho, vai um baguete, ou seja, aqui não vai aparecer. Nós não vamos furar aqui, né, na fachada do móvel. Nós vamos furar aqui. Então, vamos verificar assim. Vamos fazer um furo aqui. Pois bem, fizemos o furo, vários desses furos, e aí nós injetamos o nosso cupinicida nesse furo. Nós enchemos esses furos de cupim. O que nós estamos fazendo aqui exatamente? Nós estamos fazendo o seguinte. Supondo que a gente conseguisse furar essa peça daqui até aqui. Ou seja, os túneis da colônia tá nesse sentido. Nós furamos daqui até aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos bagunçando o túnel. E nós estamos permitindo que através desse furo que a gente fez, o cupinicida se espalhe por toda a colônia. Feito isso, nós precisamos tomar uma outra providência, que é a providência final. Isso aqui talvez, essa infiltração, talvez mate o cupim, talvez mate, mas não é certo. Nós precisamos garantir. E essa garantia do cupim só é dada por uma segunda fase desse processo, que é a fase do abafamento. Sem isso, a gente não resolve. O que é o abafamento? O abafamento, a gente vai mostrar a imagem até do móvel que está aqui em processo de restauração na oficina, que está envolto com essas chamadas lonas pretas, lonas plásticas. Mas vamos supor que nós tivéssemos este móvel. Para a felicidade deste móvel, ele não tem cupim. Mas se ele tivesse, nós íamos fazer então a infiltração nos diversos lugares onde a gente achasse os devidos furos, e nós íamos, como ele é um móvel pequeno, nós íamos pegar aqui um saco de lixo e íamos fazer então o abafamento, ou seja, nós íamos ensacar o móvel. Se a gente perceber que esse abafamento não ficou bom com um saco só, a gente coloca um outro saco no outro sentido. Ou ainda a gente pode pegar uma lona preta dessas, coloca no chão, larga ali o cupinicida e envolve ele com a lona. Esse processo, gente, essa técnica
do abafamento, ela serve para qualquer situação. Qualquer situação. Então a gente precisa atingir o cupim, e para garantir a eficiência do nosso trabalho, nós precisamos fazer o abafamento. Se a nossa colônia for pequena, se a gente perceber assim, tem 3, 4 furos no móvel, então consequentemente é uma colônia pequena, a gente pode deixar uma semana, 10 dias no abafamento. Se a gente perceber que o nosso móvel está muito infectado, se a gente tirou uma peça dessas, por exemplo, evidentemente que a gente vai deixar no mínimo 15 dias, de 15 a 20 dias no abafamento, certo? Então essas são as principais técnicas que a gente utiliza no dia a dia do combate ao cupim. Sempre lembrando uma coisa, todo o cupinicida, ele é tóxico. Ele é tóxico para o cupim e ele é tóxico para quem está aplicando. Eu não estou de máscara e de luva aqui, porque se eu tivesse de máscara eu não ia poder falar com vocês. Mas o fundamental é o seguinte, luvas e máscara, porque é extremamente tóxico. Essa é a primeira coisa. Aí vocês vão perguntar, tá, mas e qual o cupinicida que eu uso? Bom, existem vários no mercado. A gente não vai indicar nenhum. Mas existem inclusive algumas técnicas de a gente fabricar o próprio cupinicida. Uma delas, querosene com 6 bolinhas de naftalina. Coloca-se ali dentro. À medida que aquelas bolinhas de naftalina sumirem, a gente usa como cupinicida. A gente usou muito tempo isso, funciona. Porque o essencial é atingir o cupim. Eu vou ficar repetindo isso. É atingir o cupim. É invadir a colônia. Sem isso a gente não combate nada. Esse é um produto que a gente pode fazer em casa. Ele não é muito econômico. O querosene não é um produto barato. Então no final das contas é quase o mesmo preço de um cupinicida pronto. Existe um outro cupinicida que se faz também, que é usando querosene e um sachê de pimenta do reino. Se coloca ali dentro e é a base dos cupinicidas industriais, os mesmos produtos químicos que a gente pode utilizar. Existem algumas pessoas que utilizam somente o querosene. Isso também é uma coisa que é possível acontecer desde que a gente atinja o cupim. Vou repetindo isso, atinja o cupim, senão nada disso, não podemos ter o cupinicida mais eficiente do mundo. Se a gente passar aquilo do lado de fora, eles vão ficar lá dentro rindo e fazendo a sua festa e não resolveu nada. A gente apenas perdeu dinheiro. Tá? Então, com essas técnicas e com um cupinicida correto, que você pode comprar ou pode fazer, com essas duas receitas que eu mostrei aqui, a gente combate o cupim. O fundamental, gente, então a gente tem que ter claro que nós podemos ter uma situação dessas no nosso móvel. E para finalizar, gente, depois nós vamos voltar num programa específico chamado Base Selante. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o seguinte, todo o trabalho de descupinização, ele é importante quando a gente já retirou o acabamento do móvel, dentro daquele nosso processo que nós estamos fazendo, certo? A segunda coisa fundamental é a gente ter muito cuidado com esse produto, que é um produto venenoso. E o terceiro é a gente empregar a técnica correta para fazer com que esse cupinicida chegue até a colônia, possa inundar essa colônia. Com esses cuidados e essas técnicas, tenho a certeza que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e combater o cupim. Uma outra coisa importante, nós vamos falar mais adiante, é a base selante. Talvez a senhora que está em casa, lembre que tinha um móvel infestado por cupim, e o senhor lembrou de que o pé do cupim foi o primeiro a ser atacado. Então, isso é importante. No nosso próximo programa nós vamos falar sobre base selante. Então, a gente precisa fundamentalmente evitar que o cupim volte para o nosso móvel. Mas isso é outro assunto. Então, já nos alongamos bastante nesse tema. Espero que as dúvidas vocês podem passar lá nos comentários, que a gente até pode fazer um programa especial depois, tirando as dúvidas que porventura tenham ficado. Porque esse assunto é muito longo, gente. Esse assunto é muito longo. Existem experiências positivas e existem muitas experiências negativas.
Então mande lá a sua experiência, mande lá a sua dúvida, que a gente vai responder. Não sem antes dizer, preserve o seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.